Vocês falaram aí do investimento, vocês têm o trabalho de vocês para mostrar para as pessoas, vocês fazem de coração, de boa vontade, para que realmente tenha uma experiência. A gente já ouviu relatos, até montando o roteiro aqui, vocês vão em tal parque? Ah, eu não gostei. Ah, eu não gostei. Queria que vocês destrinchassem um pouco mais detalhadamente esse processo do pesquisar. Por exemplo, a Raquel está há 1 ano pesquisando, a gente conversa e tal. Eu sou um asno, entra na minha cabeça algumas coisas, outras não, muitas não. Minha filha de 4 anos já sabe mais do que eu. A gente vai no parque e tal, às vezes. Então, assim, para a pessoa realmente ter uma experiência bem plausível lá no parque, o que vocês recomendam? Passaporte Orlando. Pra falar de Disney. Pronto! E para falar de Disney. Qual que é esse passo a passo aí para cara que juntou a vida inteira e não quer se decepcionar quando chega lá? Então, na verdade, assim... Enquanto isso, eu vou preparar um outro drink aqui para nós, que eu vi que vocês já Então, beberam. vamos lá, Vocês estão vai. com sede hoje, né? Cara... Pelo visto, vocês estão com sede hoje. Cara, não tem culpa que você convidou 12 esponjas aqui pra vir pro seu podcast. Nós viemos pra beber e se der a gente fala. Hoje... Não, eu convidei vocês, vamos lá beber e falar... A gente Tem que fala. aproveitar agora que o nível alcoólico ainda tá baixo pra gente passar as informações mais precisas, porque chega uma hora que a gente não vai saber o que tá falando. Eu tenho um desafio para vocês aí daqui a pouco. Vamos lá. Boa. E é hora bar, né? Se não fosse hora pizza, a gente estaria comendo. exatamente. Mas também, se quiser fazer uma hora pizza, a gente vem também. Bora, pizza bar! Mas o... Sem querer fazer propaganda do podcast do Não, Lucas, pode fazer propaganda. eles estão com Faz aí, uma faz série aí. de episódios agora de... Como é que chama? De lições básicas? Como é que é? Disney para principiantes. Disney para principiantes. Mas assim, acho que o começo é sempre assim, pelo macro. Você fala assim, olha, estou fazendo, que nem vocês, uma primeira viagem para lá. Qual que é o mais básico? Porque Orlando tem tanta coisa para fazer, tem tanta atração, porque quando o Disney instalou tudo lá, que foi inaugurado em 71, né, o Magic Kingdom, que foi o primeiro lá de Orlando que começou toda essa grande cidade de entretenimento temático que tem nos Estados Unidos, todas as outras coisas foram se agregando em volta para aproveitar do sucesso. Então, Orlando tem tanta side attraction, outras coisas tranqueiras em volta, assim, que não são os parques principais, que se você quiser ficar 90 dias lá em Orlando fazendo coisa diferente, você consegue. Mas assim, quando você está fazendo uma primeira viagem, você fala assim, poxa, eu estou indo lá, vou ficar 10 dias, 14 dias, sei lá. Então, vamos no macro. Qual que é o principal, qual que é, digamos, o creme de la creme do que você tem que fazer em Orlando? São os parques Disney, são os parques Universal e ali como uma terceira ali, os parques SeaWorld. Dentro do parque Disney você tem 4 principais. Magic Kingdom, Epcot, que o Lucas adora, Hollywood Studios e o Animal Kingdom. Da Universal você tem o Island of Adventure e o Universal Studios. E eles estão construindo um terceiro agora, que vai inaugurar em 2025, que chama Epic Universe. Eu não estou nem falando de parque aquático, só de parque temático. E aí do SeaWorld você tem o próprio SeaWorld, que fica em Orlando, ali na mesma região, e o Busch Gardens, que já fica um pouco mais afastado, em Tampa. Que é um parque muito mais de montanha-russa e tudo mais. Tá. Então assim, você Mais vai falar radical, assim, né? Aí você fala assim, perdão. Estamos fazendo aqui a viagem, você, Raquel e a filha de 4 anos. Qual que é o perfil do grupo? Fala assim, é um perfil de um grupo de viagem que gosta pra caramba de montanha-russa, de coisa radical. Então, beleza, então a gente começa a considerar incluir o Busch Gardens nessa viagem. Cara, não é. A gente não é de montanha-russa, não é o nosso negócio. A gente quer curtir com a filha pequena, então exclui já o Busch Gardens. Você monta de acordo com... Na verdade, você parte do princípio de quantos dias você vai ter. Assim, como o Felipe falou, tem coisas para você fazer infinitas. Então, a partir do momento que eu vou 1 semana, eu vou 10 dias, eu vou 14 dias, eu vou 20 dias, você vai ampliando o seu leque. Tá. E, assim, eu, pelo menos, quando eu vou planejar minha viagem, é isso. A partir do momento que eu decidi os dias, aí eu vou pesquisando quais são os parques. E, assim, uma coisa que é importante, que a gente não deve ignorar, é o esforço físico que se faz em Orlando. Porque você vai andar 14 quilômetros por parque. Até mais. Então, até mais. Na minha última viagem, na época, eu andei 18 quilômetros. No dia. No dia. Então, você chega de manhã e sai de tarde. Então, assim,
Dependendo de quantos dias você tiver, você vai ter que colocar um dia de descanso, assim. E no dia de compra, você não vai andar 18, você vai andar 10 quilômetros. Então não pensa o pessoal acha que dia de compra é dia de descanso. descanso. Não é. Não, você vai andar também. Exatamente. Então- Agora, por exemplo, na viagem que eu vou fazer em setembro, tem um dia lá que a gente vai entrar no Universal Studios às 8 horas da manhã e eu vou sair às 2 horas da madrugada porque a gente vai emendar com a festa de Halloween. Caraca. Então, é pesado. Em 2015, que eu encontrei você no parque no Magic Kingdom, Foi, que ele também você ficou- fez isso do início até a festa de Natal. Exatamente. Em um momento, o Felipe estava caído no chão do parque ali. E eu acho que assim, e a gente brinca, até uma das principais mensagens desse que a gente está chamando de curso para principiantes o importante é você ir para Orlando. E aí, independente de data, de quantos dias, você consegue adaptar essa experiência, e a experiência vai ser boa com 3 dias, com 4 dias. Eu já fui para lá e fiquei 5 dias. Cara, e valeu muito a pena. Então, assim, Orlando tem essa vantagem também, você pode adaptar o seu cronograma de acordo com o que você pode fazer. Então, o primeiro passo é você define quantos dias e a partir daí você vai montando a tua viagem. Entendi. Aí assim, Mais uma rodada. mas já não tá pronto ainda. Saúde, tá pronto? Ah, tá pronto já? Botou nesse Por favor. coisinho e entendi que é pra beber. Então você chegou, Esse aqui, o que é? Gengibre. tem Não, gengibre, mas é gin? Eu não vi, desculpa, eu não vi. tem gin, gengibre e xarope de mel. Bom. O anterior era com bourbon, né? O outro era chamado Goldfather, é bourbon e licor de amaretto. Aquele outro é o que você cai na ilusão. Você tá tomando docinho É. aí. Não, aí, eu gosto de bourbon. aí você pega. Eu gosto de Aquele é bourbon. pra começar bem assim, um docinho e tal, depois entra. Mas acho que aí o segundo passo é assim, beleza, a gente entendeu qual que é o macro aqui, quantos os parques são. Aí fala assim, eu sou fã de Harry Potter. Onde tá o Harry Potter? Tá na Universal. Então tem que ir na Universal. Eu sou fã de Star Wars. Onde fica a parte da área temática de Star Wars? Porque o pessoal fala assim, cadê o parque de Star Wars? Não existe um parque, existe uma área temática dentro do parque Hollywood Studios de Star Wars. Então você tem que começar a entender o que cada parque oferece para falar assim, bom, beleza, esse aqui eu quero ir nesse, quero ir nesse, quero ir nesse, quero repetir esse aqui parque 2 vezes. Então, para uma criança, por exemplo, a sua filha de 4 anos, provavelmente o Magic Kingdom vai ser o parque provavelmente um dos que ela mais vai gostar. Então, quantos dias a gente está fazendo? Dá para incluir 2 dias de Magic Kingdom? Poxa, então vamos montando a viagem desse tipo. Então você tem que ir entendendo exatamente o... E você monta a viagem e você vai mudando ao longo, né? Exato. Montei, esse é o escopo da nossa viagem. Mas, conheci, vi um podcast, assisti um programa no YouTube. Puta, acho que a gente vai ter que mudar aqui e tal. Exato. E, pelo que vocês falaram, é acordar cedo, Sim. dormir, andar muito, dormir tarde. Cara, E no esse- outro dia, correr de novo. É a lição número 1. É, lição número 1. Cara, chega antes do parque abrir e sai depois que ele fechar. Sempre. É sempre assim. Para poder aproveitar. Real por dólar. Não, na verdade, dólar por minuto. dólar por minuto. Eu acho que é o melhor indicador. assim. Tá rodando tá rodando o taxímetro ali no primeiro momento que você chegou lá. Mas tem gente que fala assim, não, mas eu quero botar um dia de descanso. Não, mas eu não quero acordar cedo, porque o pessoal não acorda cedo. Cara, se você não acordar cedo, não chegar cedo, porque Você perde. o parque Porque é tem mais as filas, cheio, né? Exatamente. O parque é mais cheio no meio do dia. Se você chega cedo e vai embora tarde, você pega os melhores momentos dele com menos gente. O meio do dia é o dia que, por exemplo, a sua filha vai estar cansada, que você põe para dormir num carrinho, aí você vai num show que é mais tranquilo e tal, para o pessoal descansar. Você vai querer pegar e entrar no Carrossel do Progresso para dar uma cochilada no ar-condicionado. entendeu? Não menospreze uma atração chata que tem um ar-condicionado sentado. Ela tem muito Ela tem valor. muito assim. valor. São 10 minutinhos ou menos. Pós-almoço. Uma delícia. Vamos nessa. Eu sempre indico pra isso o show do Nemo, assim. O show do Nemo é sentado, Deixa eu você pode, anotar aqui. você pode até deitar. Eu nunca assisti o show do Viu, Nemo. Raquel? Show do Nemo. Se não tiver, coloca aí no nosso Eu programa. nunca assisti o show do Nemo, porque todas as vezes eu dormi, né? De deitar, assim. Então, mas assim, a gente brinca, mas assim, esse esforço físico, ele deve ser levado em consideração. Então, Sim. se você tem um ritmo diferente, agora vocês vão com criança, eu acabei de... Assim, você tem que se adaptar ao ritmo da criança, mas você também não pode fazer tudo o que a criança quer. Então, ela vai dormir no carrinho, você vai entrar no ar-condicionado, numa loja, assim...
Pô, pra criança dormir, eu entrava com o Arthur numa loja, de sair na outra porta da loja, como baixa o calor, ele já dorme, sabe? Então, é uma coisa assim, e dá pra adaptar. Minha última viagem foi 14 dias, então, e como criança, por exemplo, como eu já tinha essa experiência, eu falei, pô, vou conhecer a Legoland, que é um parque para criança. Então tem muito disso. Assim, pô, você tem o Busch Gardens, que é um extremo, e a Legoland, que é outro extremo. Tá. Então, e aí você pode equilibrar, assim, e é por isso que você também pode voltar muitas vezes para lá. Puta, isso é legal que você falou, Lucas, porque assim, você sabe que você vai ter um dia totalmente exaustivo. Mas desse dia você pode realmente ter coisas que vão balancear o teu momento ali, né? Um almoço talvez um pouco mais demorado e depois na sequência uma atração. Você acabou de almoçar, você não vai no Velocicoaster, né? Exato. Você vai numa coisa mais... E na primeira vez que você vai, é mais difícil fazer isso. Mas a gente já foi mais vezes, a gente exercita um negócio que a gente chama de people watching. Exato. Que às vezes a gente só quer parar numa praça no Magic Kingdom, na frente do castelo, e ver como as pessoas estão se divertindo, sabe? E aí você vai curtindo isso. A experiência de parque temático, quando você vai mais de uma vez, ela passa a ser além de ir nos brinquedos, ir nas atrações, ir nos shows. Você curte o ambiente, e aí, assim... Não, e você junta com isso, por exemplo, snacks, bebidas, outras coisas que você tem, são exclusivas dos parques. Se você, poxa, eu quero experimentar o Pineapple Float Dole Whip lá do Magic Kingdom. Cara, é uma das experiências mais gostosas, que é um suquinho de abacaxi, com sorvete de abacaxi, que você senta ali naquela área ali da Adventureland. Ou então você entra na atração lá do Tiki Room. Que é um show chato, mas ele é tradicional, mas combina com você... Você é chato. Não, mas ele é um show chato. Mas ele combina perfeitamente com você sentar, descansar e tomar um sorvete. É isso que você precisa ali. Você não precisa de uma montanha-russa naquela hora. Você precisa de um show tranquilinho. Ou, por exemplo, vocês estão indo agora na época do Food and Wine Festival que tem no Epcot. O Epcot é um parque que é enorme, gigante. Ele tem lá toda... O World Showcase, que é uma lagoa que tem vários pavilhões de vários países e tal, que normalmente já tem muita coisa para você experimentar. Durante o Food and Wine Festival tem ainda mais. Então tem bebidas, comidinhas, não sei o quê. Nem sempre é muito bom, mas assim, só de você estar naquele momento diferente onde tem esses festivais, você não é só atração, entendeu? Então você pode fazer coisas muito diferentes assim nos parques que são tão boas quanto ficar correndo de montanha-russa em montanha-russa. Não existe uma pipoca tão boa quanto uma pipoca que você come num parque na Disney. Exatamente. É, né? Ela pipoquinha amarelinha. Ela tem você dá mais atenção pra ela. Não, é outra pegada. É outra pegada.